Em Provérbios capítulo 11, no versículo 13, diz que o mexeriqueiro, ele revela o segredo, mas aquele que é fiel de espírito, ele mantém o assunto em oculto. Então, quantas pessoas você conhece que são pessoas mexeriqueiras? Mexeriqueiro é aquela pessoa que faz fofoca, que gosta de falar da vida dos outros, de contar a vida dos outros, os segredos das pessoas para os outros. Então, o próprio Deus está falando que isso não é correto. Não é correto você espalhar coisas de outras pessoas, segredos das pessoas, ainda que sejam coisas que não são boas, mais ainda por isso, né? Deus, ele não mantém escondido muitas coisas que a gente faz e a gente pede perdão e ninguém nem fica sabendo das coisas que a gente faz. Então, o mexeriqueiro, ele não tem o caráter de uma pessoa de Deus. Por quê? Porque ele gosta de espalhar os segredos, ele gosta de espalhar isso para os outros, diferentemente de Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus é ocultar as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então o Senhor, quando ele retém as coisas, ele guarda as coisas, ele está demonstrando o caráter de fidelidade que ele tem. Então quando você espalha os segredos de alguém, quando você conta algo de alguém, alguma intimidade, um segredo de uma pessoa, você está expondo aquela pessoa a algo desnecessário. Lembra do caso de Noé? Noé embriagou-se, depois do dilúvio, ele fez uma vinha e ele fez um vinho, bebeu do vinho e ficou embriagado. E ele tirou a roupa e ficou nu. O seu filho veio até ele e, ao invés de esconder o segredo, vendo que o seu pai estava bêbado e nu, ele poderia ter coberto o seu pai e não espalhado isso para ninguém, mas não. Ele foi lá e saiu espalhando, contando para as pessoas que o pai dele estava bêbado, estava nu, e ele foi, amaldiçoado. O filho dele foi amaldiçoado por isso. Então, o outro filho veio sem olhar para a nudez do seu pai, cobriu o seu pai e não espalhou o segredo, o erro, a falha do seu pai. Quantas pessoas podem ser confiáveis a esse ponto de esconder as coisas, de guardar em oculto os segredos das pessoas? Será que você é uma pessoa confiável? Aqui está dizendo que aquele que é fiel, de espírito fiel, ele não espalha, ele não conta para os outros a intimidade das pessoas, o segredo que as pessoas desconfiam. Você, por exemplo, você pode destruir a imagem de uma pessoa por causa de um erro que ela cometeu. Você pode destruir toda uma vida de uma pessoa por causa de uma coisa que você sabe sobre ela. E aquilo não define a vida daquela pessoa. Noé foi um homem justo, íntegro, durante toda a sua vida. Não foi um erro de Noé que iria manchar a sua imagem, dizer que ele não era um homem íntegro, que ele não era um homem de Deus. Então, o filho de Noé errou por não ter misericórdia. A graça de Deus é a misericórdia, que cobre os nossos pecados, que cobre os nossos erros. Hoje eu estava com a minha filha voltando para casa, nós passamos por uma rua que a gente sempre passa aqui onde nós moramos, e tem algumas pessoas que elas ficam sentadas na rua, gente, no canto da rua, todos os dias. Você pode ir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado e domingo, eles estão no mesmo lugar sentados, o dia inteiro, olhando a vida das pessoas, tomando conta da vida das pessoas, olhando todo mundo que passa para comentar sobre a vida dos outros, para tomar conta do que as pessoas estão fazendo. E eu até falei com a minha filha, gente, como é que pode uma pessoa ficar a vida inteira, todos os dias, sentada no mesmo lugar, tomando conta da vida dos outros? Isso é muito feio. Além de tudo, você está desperdiçando a sua própria vida. Você está deixando de viver para ficar olhando o que as outras pessoas estão vivendo. Então, eu conheço pessoas e tem pessoas relacionadas à minha vida que a vida deles é tomar conta da minha vida. Eu não sei, sinceramente, se essas pessoas, por que elas paralisaram a vida delas durante tantos anos para ficar olhando o que eu faço da minha vida, para tomar conta do que eu faço da minha vida.
Esses anos todos que você perdeu tomando conta do que eu faço, do que eu deixo de fazer, você está deixando de viver a sua própria vida. Você está deixando de viver aquilo que Deus tem para você. O tempo que você gasta, o esforço que você gasta em saber o que eu estou fazendo, o que eu estou, onde eu estou, com quem eu estou, o que eu estou falando, o que eu estou deixando de falar, é o tempo que você poderia estar investindo na sua própria vida, no seu próprio futuro, nas coisas, nos seus sonhos. Será que você não tem sonhos? Será que você não tem nenhum propósito de vida a não ser tomar conta da vida de outra pessoa? Será que você vai gastar quantos anos mais da sua vida preocupado com o que a outra pessoa está fazendo, ao invés de preocupar com a sua própria vida, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer? Gente, sinceramente, eu penso o seguinte: uma pessoa que paralisa a sua vida durante anos para ficar tomando conta da vida de uma pessoa, isso é uma obsessão. Isso não é mais uma paixão, isso não é amor. Isso é obsessão. É uma pessoa que não vive mais a sua própria vida, que quer o tempo todo saber o que a outra pessoa está fazendo, onde ela está indo, com quem ela está conversando, e fica a vida inteira nisso. Gente, isso são pessoas mexeriqueiras, pessoas que não se contentam com as suas próprias vidas, mas querem viver a vida dos outros. Querem viver e saber tudo que a outra pessoa está fazendo. E ainda se acham no direito de julgar a outra pessoa, sendo que elas estão fazendo o que é errado. Então, tome assim, esse vídeo como uma palavra de Deus para você. Se desperte. Desperte para você não ser mais essa pessoa mexeriqueira, para você não ficar perdendo a sua vida. E tantos anos, tanta energia, tanta coisa, tomando conta da vida da outra pessoa, né? Eu acho que Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida, para te usar, e você perdendo tempo tomando conta da vida dos outros. Aquela pessoa que você toma conta da vida dela está vivendo a vida dela e você está só olhando para ela, só vendo a vida dela, e você não está vivendo a sua própria vida. Então, essa palavra serve tanto para quem fica tomando conta da vida dos outros, para que você possa cuidar de você, viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E também você que conhece o segredo de alguém, que você que tem alguma intimidade, tomou conhecimento do segredo, de coisas das pessoas, você não deveria espalhar isso para os outros, você não deveria fazer isso, sabe? Você manchou a imagem de uma pessoa e talvez para sempre, essa pessoa vai sempre ficar com essa imagem distorcida por às vezes um erro que ela cometeu na sua vida, e ela vai ficar sempre, as outras pessoas vão vê-la sempre com esse olhar de que ela é uma pessoa assim, de que ela é assim, que ela é uma pessoa má. Então, a pessoa que tem o coração de Deus, que é uma pessoa segundo o coração de Deus, ela age como Deus age. Deus é fiel. Ele não espalha os nossos segredos. Ele não conta para ninguém os nossos pecados. Ele não sai espalhando a quatro ventos tudo que a gente faz de errado, porque ele é fiel de espírito. Será que você é uma pessoa fiel? Você é uma pessoa leal? Você é uma pessoa confiável? Que as pessoas podem contar para vocês os seus problemas internos, as suas lutas, os seus segredos, e você conseguir guardar isso para você para o resto da vida? Será que você é uma pessoa leal, fiel de verdade? Ou você é como esse filho de Caim, que expôs o seu pai sem necessidade, manchou a imagem do seu pai por causa de um erro que ele cometeu sem necessidade? Ele não usou de misericórdia, porque todos nós erramos. Então, quem somos nós para poder julgar o irmão que está em pecado ou que errou e cometeu algum erro, né? Ainda mais se essa pessoa já pediu perdão, já se consertou. Por que ficar trazendo esse assunto? Por que ficar falando sobre isso, expondo as pessoas? Então, uma pessoa leal, ela jamais vai ficar te expondo para os outros, jamais vai contar os seus segredos, jamais vai falar da sua intimidade para os outros. Uma pessoa leal, ela guarda aquilo que você conta, ela guarda as coisas que você fala para ela e ela não vai contar isso para ninguém. Mas o mexeriqueiro, ele gosta de expor os outros, de falar da vida dos outros, de expor segredos dos outros. Que a gente não seja assim, que o nosso coração seja como o coração de Deus. Pessoas fiéis, confiáveis, que a gente pode abrir o nosso coração, as pessoas podem contar para vocês os seus pecados, os seus problemas, e você manter
isso em segredo, como o próprio Deus faz conosco, não é? Então, entenda isso. Ser mexeriqueiro, ser fofoqueiro, isso é muito feio. Isso não condiz com pessoas que dizem que são de Deus. Né? Ficar tomando conta da vida dos outros, ficar controlando, querendo saber tudo que a pessoa faz, invadindo a privacidade das pessoas. Isso não está certo, isso é pecado. Então nós temos que tirar isso da nossa vida para sermos pessoas de Deus de verdade, né? Começar a tomar conta da nossa própria vida, porque a vida está passando, né? São anos perdidos olhando a vida dos outros que você poderia estar vivendo intensamente tudo aquilo que Deus tem para você, e você está perdendo esses anos de vida olhando a vida de uma outra pessoa, tomando conta da vida de uma outra pessoa. Além disso ser pecado, ser errado, você ainda está perdendo a sua própria vida. Então, vamos aproveitar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos anos para cuidar de nós e não para ficar tomando conta da vida dos outros, muito menos espalhando segredos, espalhando pecados dos outros, contando as intimidades dos outros. Isso não é correto, isso não é certo. Se a pessoa contou para você uma intimidade dela, é porque ela confiava em você, ela acreditava que você era uma pessoa leal, que você era uma pessoa fiel. E se você feriu essa pessoa, é porque você não é uma pessoa fiel, não é uma pessoa confiável. Então vamos repensar nossa vida, não sermos pessoas mexeriqueiras, que espalham segredos, que ficam tomando conta da vida dos outros, que deixam de viver a sua própria vida para ficar tomando conta do que os outros estão fazendo. Aproveite os anos que Deus te deu para que você seja uma pessoa útil, para que você faça coisas boas e não fique perdendo tempo sentado na calçada vendo a vida dos outros. Faça você a sua própria vida, a sua própria história e não fique só sendo espectador da vida dos outros. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa se inscrever aí no nosso canal. Todo dia nós vamos postar vídeos para vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu amo muito vocês. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchauzinho.